A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito armado da história, envolvendo mais de 70 países e afetando diretamente milhões de vidas. Tudo começou em 1º de setembro de 1939, quando a Alemanha nazista, liderada por Adolf Hitler, invadiu a Polônia, marcando o início de um confronto que se estenderia até 1945. O mundo estava dividido em dois blocos principais: os aliados, compostos por países como Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e China, e o eixo, liderado por Alemanha, Itália e Japão. Este conflito não apenas moldou os rumos do século XX, mas também deixou cicatrizes profundas que ainda são sentidas nos dias de hoje. A ascensão de regimes totalitários na Europa, como o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália, foi um dos fatores-chave para o início da guerra. Esses regimes exploraram o descontentamento popular causado pelas condições impostas pelo Tratado de Versalhes após a Primeira Guerra Mundial, como as severas sanções econômicas e territoriais. Enquanto isso, no Japão, o expansionismo militar visava consolidar o domínio sobre o Pacífico e o Sudeste Asiático. Essas ambições imperialistas levaram a uma série de alianças perigosas, criando um ambiente de tensão global. Com a invasão da Polônia, França e Reino Unido declararam guerra à Alemanha, mas foram surpreendidos pela estratégia de guerra relâmpago, ou Blitzkrieg. Essa tática combinava ataques rápidos e coordenados com o uso de tanques, aviões e infantaria, permitindo conquistas rápidas, como a queda da França em 1940. Enquanto isso, a Itália se juntava ao eixo e o Japão ampliava suas ações no Pacífico, atacando a base naval de Pearl Harbor em 1941, o que levou os Estados Unidos a entrarem na guerra. O cenário global tornou-se ainda mais complexo com a entrada da União Soviética, inicialmente aliada da Alemanha devido ao Pacto de Não Agressão, mas que foi traída em 1941 quando Hitler ordenou a invasão do território soviético. A Batalha de Stalingrado foi um ponto de virada, marcando a primeira grande derrota alemã e o início de uma contraofensiva que empurraria as forças nazistas de volta para a Europa Central. Paralelamente, os aliados lançavam operações no norte da África e na Itália, tentando enfraquecer as forças do eixo por todos os lados. No Pacífico, a guerra tomou um rumo decisivo após a Batalha de Midway, onde os Estados Unidos infligiram uma derrota significativa ao Japão. Essa vitória abriu caminho para uma série de ofensivas que culminariam na devastação de Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945, após o uso de bombas atômicas. Esses eventos marcaram o fim da guerra no Oriente, enquanto na Europa a rendição alemã veio em maio do mesmo ano, após a captura de Berlim pelos soviéticos. O impacto da Segunda Guerra Mundial foi devastador. Mais de 70 milhões de mortos, incluindo o Holocausto, que exterminou cerca de 6 milhões de judeus, além de outras minorias perseguidas pelo regime nazista. O conflito também resultou na criação das Nações Unidas, na divisão da Alemanha e no início da Guerra Fria, um período de tensão entre Estados Unidos e União Soviética que definiria a política global nas décadas seguintes. A Segunda Guerra Mundial não foi apenas uma batalha entre exércitos, mas um marco que transformou a geopolítica, a sociedade e a economia mundial, deixando lições que continuam relevantes até hoje.